Olá! O que você espera de um romance policial? Uma investigação? Pois eu vou mostrar para vocês que A Garota na Neve traz algo diferente de uma investigação. Mais uma vez eu aviso para vocês que a gincana literária está rolando, as pessoas estão se inscrevendo. Este é o livro da primeira gincana, A Filha das Profundezas, do Rick Riordan. Você pode se inscrever, a inscrição vai ficar aqui e também se inscreva nesse canal para apoiar este projeto. Porque aí você me dá força para eu continuar com este projeto durante todo este ano. Bom, gente, primeiro eu tenho que dizer que este livro aqui, A Garota na Neve, da Dania Kafka, olha que nome gozado, Kafka, ele é um romance bem escrito, original, com uma trama envolvente, que a gente realmente fica preso. E aí, como é que ela conseguiu essa originalidade? Por exemplo, se você quer escrever um livro, como é que você vai fazer o livro ser original? Bem, ela descobriu uma nova forma de contar uma história policial. Esta é a grande originalidade. Bom, a história é bastante simples. Essa garota aparece morta num dia, ela levou uma pancada na cabeça, caiu em cima de um carrossel ali na neve, ficou ali deitada e morreu. Naturalmente, existem suspeitos. É uma cidade pequena, essa garota tinha 15 a 16 anos, e os suspeitos principais são dois adolescentes. O Cameron, que era obcecado por ela, desenhava ela o tempo todo, inclusive às vezes ele perseguia ela, ia atrás para ficar observando e desenhava sem parar. E a outra, que não é uma suspeita, mas que a gente acompanha, é a Jade, ou Jade, porque ela tinha inveja, ela tinha ressentimento da Lucinda, que é a garota que morreu, porque a Lucinda roubou o seu namorado, roubou o seu emprego. Então ela tem motivos aí concretos. E a originalidade que eu estava falando consiste nisso. A gente não vai ver uma investigação, a gente vai acompanhar três personagens. O Cameron, esse adolescente super tímido, mas que era obcecado por ela, a Jade, que tinha inveja da Lucinda, e o Russ, que é um policial que está ali envolvido com essa investigação. Mas a gente não vai ver ele investigando. Na verdade, a gente vai ver o lado interno desses personagens, eles com as suas dúvidas, com as suas angústias, seus pensamentos. Então, não é um livro de investigação, mas a gente sabe que no fim tem que ter um culpado. Como a gente está vendo isso? Pelo prisma de três personagens, e o Cameron, por exemplo, ele não se lembra direito do que aconteceu no dia do crime, quer dizer, ele pode ter cometido o crime, a gente começa a pensar, um deles deve ser o assassino sim, porque eles são os personagens principais, mas existem outros suspeitos também. Bom, a relação entre eles. Cameron e Jade estudavam na mesma escola e o Russ era muito amigo de um outro policial que era o pai de Cameron. Esse personagem não está na história, ele ou sumiu, ou fugiu, ou foi preso, aconteceu algo de muito ruim com ele. Mas a autora só revela no fim, então não vou contar. Então, este Russ está envolvido nessa história porque ele era muito amigo do pai do Cameron e ele recebeu um pedido desse homem. Ele falou, olha, cuida do meu menino, tá bom? Cuida do meu menino. Ele se sentia meio que na obrigação de cuidar do Cameron. Este foco nos três personagens faz a gente acompanhar tudo o que eles sentem, tudo, e o que eles pensam. E eles, a gente poderia colocar assim, cada um tem uma pergunta dentro deles. Por exemplo, Cameron, a pergunta dentro dele é como viver ou conviver socialmente com uma timidez abissal. Ele não consegue nem conversar com alguém.
Então ele se debate com ele mesmo para poder se adaptar ao mundo de alguma forma. Ele é um cara estranho. Por exemplo, ele ficava observando a Lucinda, parado, só observando, a ponto que ele era considerado uma pessoa perigosa. Então ele está se debatendo com tudo isso e com as lembranças dele também. E a Jade, a questão dela é como conviver com a inveja que ela sente da Lucinda. Você sabia que, por exemplo, se você tem raiva de uma pessoa e esta pessoa morre, você continua sentindo a raiva? Pois ela continua com esses sentimentos negativos em relação a Lucinda, mesmo depois que ela morreu. Isso é real, tá? Isso é real. Ela se pergunta, ela quer resolver como é que ela vai conviver com isso, o que ela pode fazer com isso. Aliás, uma das coisas criativas deste livro é que a Jade escreve um roteiro, como se fosse o roteiro de um filme, mas o que ela escreve é o que está realmente acontecendo. Está vendo aqui nesta página? Ela escreve como se fosse um roteiro do que ela sabe que vai acontecer ou do que ela pretende dizer para alguém. O que você quer dizer, mas não consegue sem ser escrota. Esse aqui é o roteiro dela. E ela tem muitas dificuldades com a mãe dela, com a família dela. A mãe diz que ela não está muito bonita, que ela precisa emagrecer e coisas por aí. E no caso do Russ, o policial, a gente percebe que na narrativa dele tem sempre uma pergunta assim: quem sou eu? Porque ele vivia tão grudado nesse policial, que era o Lee, o pai do Cameron, que ele meio que perdeu a identidade dele. E aí ele se casa com uma mexicana. Teve uma história que o irmão dela foi preso, tinha chegado do México, se envolveu com o negócio de drogas, então ele se casou com ela, talvez ela tenha tido interesse de se casar com ele para poder livrar o irmão, mas assim, não é um casamento muito bom, não é um casamento harmonioso. Então a gente percebe que ele é um personagem que se debate muito com a vida dele. Quem sou eu? Ainda à procura de si mesmo, mesmo que ele já tenha aí uns quase 40 anos. E agora, gente, a linguagem desse livro. A autora, que é bem jovem, se esmerou na linguagem. Então ela vai ressaltando a cada momento os aspectos mais negativos dos seres humanos. O grotesco, o disforme, falando até de aparência física, espinhas. O Cameron e a Jade, que são adolescentes, tem muitas espinhas, cheiros desagradáveis. Aliás, ela fala muito no começo de cheiro de shampoo e no fim ela deixa isso meio que de lado. O fato desses personagens serem muito desajeitados corporalmente, por exemplo, a Jade fala mal do seu próprio corpo, ela se vê de uma forma muito feia, tem sempre uma sujeira, algo meio velho, algo meio rachado, com mofo nas descrições. Então, com esta ambientação, com estas descrições, ela consegue criar um ambiente meio doentio, onde a gente percebe, sim, que um crime poderia acontecer. Quer dizer, combina com o crime, combina com essa atmosfera de crime. Aqui eu vou ler um trecho da Jade, quando ela está narrando a situação. E ela cuidava de um bebê, e esse foi o trabalho que ela perdeu para Lucinda, porque depois foi a Lucinda que começou a cuidar deste bebê e ela teve que começar a trabalhar de faxineira num hotel. Olhe, não é uma bebê bonita. O rosto dela parece um tomate mole, vermelho enrugado, como uma recém-nascida alienígena, embora ela tenha agora quase 1 ano e meio. Veja só como ela descreve um bebê. Agora eu vou descrever um trecho que fala do Cameron. Nesse caso, não é em primeira pessoa, é em terceira pessoa. Cameron gostaria de se sair melhor numa conversa. Ele não gostava de falar com as pessoas porque nunca sabia o que dizer. Mesmo com as perguntas mais simples, ficava oprimido pelo número de potenciais respostas. O que soaria melhor, o que era apropriado, ou o que faria com que a outra pessoa se sentisse menos constrangida. Quer dizer, ele está sempre constrangido, ele não quer falar muito. Aí as pessoas começam a perguntar as coisas para ele, inclusive
da morte da Lucinda, ele não responde nada, fica quieto. Quer dizer, tem uns personagens bem problemáticos aqui, os três personagens são problemáticos. Qual a minha conclusão, então? A conclusão é que este livro é um policial, mas muito mais humano do que os outros policiais, porque ele vai no fundo, vai escarafuchar ali no fundo destes personagens. Com uma linguagem muito original, com um modo de contar original, de uma forma que nos envolve. A gente quer ler, a gente quer saber o que aconteceu, porque obviamente tem um mistério que vai ser desvendado no final. Não vou contar o final, claro, mas eu vou dizer o seguinte: eu gostei do final. Foi coerente, eu gostei do final. Não vou dar spoiler. Então, gente, é um livro super original no gênero policial. Por isso, merece 5 estrelas. Então, se você gostou, dê o seu like e volte aqui na próxima semana.